Você, homem, precisa encarar uma verdade que a maioria foge. Dentro de você existe um lado obscuro, perigoso e cheio de impulsos que, se não forem compreendidos, podem te destruir. Carl Jung chamou isso de a sombra. A sombra é aquela parte da sua psique que guarda a raiva que você não expressa, o desejo que você não assume, a fraqueza que você esconde e até mesmo a maldade que você nega. E acredite, quanto mais você ignora esse lado, mais ele cresce. Mas ele se manifesta nos piores momentos da sua vida. O homem que não reconhece sua sombra é controlado por ela. Mas o homem que encara sua escuridão, que tem coragem de olhar para dentro, encontra a verdadeira força. O que é a sombra? Segundo Jung, a sombra é composta por tudo aquilo que você reprime ou rejeita em si mesmo. Quando criança, disseram que você não podia chorar, que não podia sentir medo, que não podia demonstrar raiva. Então você escondeu. Quando adolescente, disseram que não podia desejar demais, que não podia sonhar grande, que não podia ser diferente. Você escondeu mais uma vez. Agora, como homem adulto, você carrega uma prisão interna. E cada vez que tenta ser bonzinho demais, agradável demais, sua sombra cresce como um monstro faminto esperando a hora certa de escapar. O perigo de ignorar sua sombra. Homens que ignoram sua sombra acabam vivendo vidas medíocres. São aqueles que parecem controlados, mas explodem sem motivo. São aqueles que pregam virtude, mas se perdem em vícios escondidos. São aqueles que aparentam força, mas desmoronam no silêncio da própria mente. A sombra não desaparece só porque você a ignora. Pelo contrário, ela te domina, te controla, te torna refém. E quando isso acontece, você deixa de ser o dono de si mesmo. Mas existe outro caminho. O caminho do homem que encara sua escuridão sem medo. Esse homem reconhece que dentro dele existe violência, egoísmo, desejo, orgulho. Ele não nega. Ele olha de frente e diz: esse também sou eu. Mas eu escolho o que fazer com essa energia. Jung dizia: não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. É nesse processo que você, homem, deixa de ser apenas um joguete das circunstâncias e se transforma em alguém que carrega a verdadeira presença. A raiva reprimida pode virar disciplina. O desejo descontrolado pode virar ambição. O orgulho pode virar autoconfiança. O medo pode virar prudência. Quando você domina sua sombra, você deixa de ser escravo dela e passa a canalizar sua energia para construir. A mesma fúria que poderia te destruir, agora pode te levantar da cama cedo todos os dias para treinar, para trabalhar, para lutar pelo que é seu. A mesma escuridão que poderia te afogar em vícios, agora te dá profundidade, intensidade e autenticidade. Quantos homens hoje são domesticados pela sociedade? Homens que têm medo de falar o que pensam, medo de demonstrar força, medo de incomodar. São elogiados por serem bonzinhos, mas no fundo são fracos. E o pior, são perigosos. Porque um homem que finge ser só luz, cedo ou tarde, explode em trevas. Força e honra, homem. Se você está aqui, é porque esse vídeo é para você. Aqui vai descobrir ensinamentos poderosos e segredos que podem transformar a sua forma de ver o mundo. Então já siga o nosso canal para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Não deixe que esses conteúdos passem despercebidos. Clique em inscrever agora e ative o sininho. Assim você será avisado toda vez que um novo vídeo revelador for postado. Agora vamos lá. Você não nasceu para ser bonzinho. Você nasceu para ser inteiro. E ser inteiro significa aceitar tanto sua luz quanto sua sombra. Exercícios práticos para integrar a sombra. 1. Autoobservação. Brutal. Anote pensamentos e impulsos que você tem vergonha de admitir. Não julgue, apenas registre. 2. Enfrente seus gatilhos. Perceba em que situações você perde o controle. Raiva, medo, ciúme. Ali está a sombra pedindo atenção. 3. Use a energia reprimida. Transforme a raiva em treino físico, o desejo em disciplina, o medo em preparação. 4. Assuma responsabilidade. Não culpe os outros pelos seus erros.
Cada fraqueza sua é uma parte da sombra que você ainda não integrou. A masculinidade autêntica. Um homem que integrou sua sombra não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa se impor com violência, porque sua presença já carrega respeito. Ele é perigoso, mas controla o próprio perigo. Ele é firme, mas sabe quando ser flexível. Ele é inteiro, porque não nega nenhuma parte de si mesmo. Esse é o verdadeiro poder masculino. Ser capaz de destruir, mas escolher construir. A sombra é o território que separa o menino do homem. O menino foge do escuro. O homem entra na escuridão, enfrenta seus demônios e retorna mais forte. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira liberdade está em integrar a sombra, não em negá-la. Por isso, se você quer se tornar mais forte, mais consciente e mais autêntico, pare de fugir do seu lado obscuro, encare-o, domine-o e transforme sua sombra na sua maior fonte de poder. A sombra na vida cotidiana. Você não precisa procurar longe para ver a sombra em ação. Ela aparece quando você sente inveja do sucesso de outro homem. Ela aparece quando você mente para parecer mais forte, mais capaz ou mais desejado. Ela aparece quando você se sente pequeno diante da vida, mas ao invés de encarar essa sensação, você se refugia em distrações. Álcool, pornografia, comida, redes sociais. A sombra está presente toda vez que você age contra aquilo que sabe ser o certo. Ela se manifesta quando você traz sua palavra, quando promete a si mesmo que vai mudar, mas volta para os mesmos hábitos destrutivos. Você não percebe, mas cada vez que isso acontece, a sombra sussurra: eu ainda sou o dono de você. Nos relacionamentos, a sombra do homem se revela com força. É a explosão de raiva diante de uma crítica. É o ciúme doentio que sufoca a mulher ao invés de protegê-la. É a insegurança escondida atrás de posturas exageradas de macho alfa. Quantos homens perderam famílias, oportunidades e até a própria liberdade porque não aprenderam a dominar sua sombra? A raiva mal dirigida vira agressão. O orgulho ferido vira violência. O desejo sem controle vira traição. E no final, o homem se destrói porque não teve coragem de enfrentar a si mesmo. Muitos acreditam que basta eliminar a sombra, que basta sufocar os instintos, enterrar os desejos, fingir que eles não existem. Mas isso é uma ilusão. A sombra não morre. Ela só se fortalece no subterrâneo da sua mente. E quando menos se espera, ela retorna com o dobro de intensidade. Por isso, o homem que tenta ser perfeito demais, moral demais, correto demais, é justamente o mais vulnerável. Porque quanto mais ele reprime, mais a sombra cresce. E quanto mais ela cresce, mais destrutiva será sua explosão. Olhe para a história. Homens poderosos que dominaram impérios foram destruídos não por inimigos externos, mas pela própria sombra. A sede de poder virou tirania. O desejo por prazer virou decadência. A arrogância virou ruína. A sombra é o inimigo interno que sempre espera a oportunidade de tomar o controle. E se você não a domina, ela se torna maior que você. Mas também existem exemplos de homens que integraram sua sombra. Líderes, guerreiros pensadores, homens que reconheceram sua agressividade, mas a canalizaram em disciplina. Homens que reconheceram seu orgulho, mas o transformaram em confiança para inspirar outros. Eles se tornaram inteiros e por isso se tornaram fortes. Encarar a sombra é o mesmo que entrar em combate contra si mesmo. É como descer a um campo de batalha, escuro onde não há ninguém além de você e seus demônios. Esse é o caminho do guerreiro interior. Ele não foge, ele não se esconde. Ele encara. O guerreiro sabe que não existe vitória sem luta. E a maior luta de um homem não é contra outros homens. Não é contra a sociedade. Não é contra o sistema. É contra a própria sombra. Mas aqui está o segredo. A sombra não precisa ser destruída. Ela precisa ser domada. Pense na sombra como um animal selvagem. Se você ignora, ele te ataca. Se você foge, ele te caça. Mas se você aprende a domá-lo, ele se torna sua montaria, sua força, seu aliado. A raiva que antes destruía, agora te dá coragem para enfrentar o mundo. O desejo que antes te escravizava,
Agora te dá motivação para construir uma vida de abundância. A escuridão que antes te consumia, agora te dá profundidade para compreender a vida como poucos conseguem. O homem completo não é aquele que só mostra virtude. É aquele que conhece sua escuridão, mas não se deixa dominar por ela. É aquele que olha para dentro de si, reconhece o caos e mesmo assim decide agir com ordem. Esse é o verdadeiro homem perigoso. Não porque ele busca o mal, mas porque ele é capaz do mal e escolhe o bem. Esse homem carrega respeito. Esse homem não se perde em prazeres momentâneos. Esse homem não depende da aprovação dos outros, porque ele já travou a guerra mais difícil, a guerra contra si mesmo. Você pode continuar vivendo como refém da sua sombra, fingindo que é só luz, escondendo o que realmente é. Mas saiba, cedo ou tarde a vida vai te cobrar essa negação. Ou você encara sua sombra agora, ou ela vai te engolir no momento mais frágil. Carl Jung disse: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. O destino de um homem é forjado pelo enfrentamento da sua sombra. Não fuja dela. Encare, transforme e descubra o poder que existe dentro de você. Homem, a sombra é inevitável. Você pode fingir que não existe, pode se distrair, pode tentar escondê-la dos outros, mas no fundo você sabe, ela está sempre ali. E quanto mais você foge, mais ela cresce. O verdadeiro crescimento masculino acontece quando você encara a escuridão dentro de si, sem medo, sem máscaras. Quando você pega cada fraqueza e a transforma em força. Quando você deixa de ser refém e passa a ser o dono de si mesmo. Carl Jung disse: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. E essa é a sua missão, despertar. Então, se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outros homens que precisam dessa verdade. E deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você já enfrentou a sua sombra? Ou ainda está fugindo dela? A sua resposta pode inspirar outro homem a começar a luta mais importante da vida. A luta contra si mesmo, força e honra. Até mais!